Vamos à nossa última parte da leitura bíblica de hoje, a terceira parte que vai estar aqui em Juízes, capítulo 11. Para você que está chegando agora, a paz do Senhor Jesus no teu coração. Precisamos dar uma paradinha, íamos ler o segundo capítulo do 2 Pedro, mas agora a gente lê aqui junto com Juízes 11. Que essa paz do Senhor Jesus continue no teu coração. Amém? Diz aqui, Jefté livra os israelitas. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E, sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté. E lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatamos contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté disse aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté, porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-ma, pois, agora em paz. Torna-ma, isso. Ou seja, devolva-me. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou a Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E, assim, Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. E veio do nascente do sol à terra dos Moabitas
e alojou-se da além de Arnon, porém não entrou nos limites dos moabitas, porque Arnon é limite dos moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém, Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus. Quemos era o nome do Deus deles. Desapossaste de diante de ti? Assim, possuiremos nós, todos quantos o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon, não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho, nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses.
Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias no ano. Que história mais triste, não é? Não foi por acaso que Salomão, quando ele escreve ali o livro de Eclesiastes, ele diz assim: não se precipites com a tua boca. Eu quero até ver se eu acho esse capítulo aqui. Vários conselhos práticos. Ele fala: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. Deus não queria aquele sacrifício. Deus nunca aceitou sacrifícios humanos. Ele fez aquilo por conta dele. Olha só, sacrifício de tolos. Pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, e depois ele fala aqui, quer ver? Quando, o versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votando, né? Do que votes, perdão, e não pagues. Então, amados, nós precisamos vigiar muito com a nossa boca. Recebeu uma vitória tão grande, esse Jefté, e ofereceu a sua filha em holocausto, sendo que Deus nunca aceitou o holocausto humano. Então, sem comentário, né? Para quem tem filhos, que dor, que tristeza. Ainda só tinha uma filha, não tinha outra filha e nem outro filho. Filha única mesmo. Então, que isso fica de lição para nossas vidas. É pecado votar? Não, mas se votou tem que cumprir. Apesar de que eu penso que não foi do agrado de Deus aquele sacrifício, de forma alguma. Mas ele votou e ele quis cumprir o voto. Vai entender, não é? Então vamos agora para o capítulo 2 de 2 Pedro, que diz assim: os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos mestres. Como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, noutra tradução diz 7 almas, aqui está mais 7 pessoas. Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Olha só, aqui dá detalhes que lá no Gênesis não dá. O Ló preferiu as campinas verdes, não é? De Sodoma e Gomorra. E aquele já estava enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ele foi pela vista.
Ele não foi segundo o propósito de Deus. Isso é muito perigoso, não é verdade? Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Que terrível, meu Deus! Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, dia com D maiúsculo, ou seja, o dia do grande trono branco, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se, ou seja, tendo prazer em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando, ou seja, dando vazão, deixando as suas almas inconstantes. Isso aqui não é engordando, né? É engodando, ou seja, alimentando as suas almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Que palavra dura, não é verdade? Então não vale a pena, amados, a pessoa aceitar Jesus, receber Jesus e depois pisar no Filho de Deus novamente, não é? Levá-lo ao vitupério, diz também o autor da carta aos Hebreus. Portanto, vale a pena permanecermos firmes até o final, porque aquele que perseverar até o fim, a esse sim será salvo. De outra forma, ele pisou no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe, amados, e até amanhã, na paz do Senhor Jesus para o teu coração, que até amanhã você tenha paz, continue nessa paz. E amanhã vamos estar lendo o último capítulo dos Salmos e orando, né? E na quarta, em nome do Senhor Jesus, vamos estar começando
o livro de Provérbios na nossa oração. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém?